Bom dia, professora, tudo bem? A partir de agora, eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho de sociologia, que foi analisar uma questão social que a gente acabou encontrando em um anime chamado One Piece. A questão social seria o racismo, certo? Vamos falar um pouco mais pra frente sobre. O grupo é composto por Kelvin Henrique, Guilherme Raal, Pietro Belinassi, Davi Cáceres e eu, Vitor Gabriel. Bom, One Piece é uma série de mangá e anime criado por Eiichiro Oda em 1997. A obra mostra a vida de um pirata chamado Luffy, que quando criança comeu uma fruta amaldiçoada e ganhou poderes de elasticidade, que acabam ajudando nos conflitos que ele tem no dia a dia, que são resolvidos com chutes, socos e pontapés. Mas a série não se resume a isso. A gente consegue ver algumas questões sociais também, porque seu autor Eiichiro Oda, ele é muito interessado e ele estuda bastante questões sociais, como podemos ver no racismo um pouco mais para frente nesse trabalho. Bom, mas como podemos ver o racismo nessa série? Após Luffy e sua tripulação seguirem em uma jornada, eles descobrem um novo reino debaixo d'água e uma raça de peixes humanoides, chamados tritões. Essa raça tem grande fama entre os seres humanos, porém de forma negativa, e são tratados de forma inferior pela maioria dos seres humanos. Bom, falando um pouco sobre as questões sociais. Como foi citado anteriormente, os tritões são bem conhecidos pelos seres humanos, mas eles são vistos pela humanidade como criaturas agressivas, canibais e com instinto de dominância, como até mesmo cita o governo mundial em One Piece. Ele fala que eles são criaturas que matam até pequenas crianças. Mas apesar desse julgamento, os tritões na verdade são seres bons e inocentes, e são julgados pelas ações de poucos grupos de tritões terroristas, e que muitas vezes são maltratados e escravizados pelos humanos, por simplesmente serem de uma raça diferente, estigmatizada pela ação de poucos e que traz lucros das sociedades humanas, principalmente por conta do trabalho pesado realizado pelos tritões, que são 3 vezes mais fortes do que um humano normal. Olá a todos, eu vou falar um pouco sobre os conceitos sociólogos que a gente consegue encontrar nesse racismo dos seres humanos contra os tritões. O primeiro conceito que a gente consegue encontrar é uma estratificação social. Então a gente percebe que os seres humanos, como eles, vamos dizer assim, governam o mundo, né, principalmente pelo governo mundial, eles criaram uma hierarquia social que coloca o ser humano como o maior ser do mundo e do universo, e os tritões como o ser de menor hierarquia social. Esse é um argumento que esses humanos usam para realizar a escravidão e atos cruéis e hediondos contra os próprios tritões. Claro, não são todos os seres humanos, alguns entendem que esses tritões são pessoas boas, mas são poucos, porque poucos de fato conhecem um tritão, tanto pessoalmente ou tanto seus valores e culturas. Outro conceito que a gente consegue encontrar, como eu disse agora, é o preconceito. Então, muitos dos humanos não conhecem os tritões, porém esse estigma é tão forte na população humana que ele vai passando de geração em geração e os humanos odeiam os tritões justamente por odiarem. É um conceito que é passado de geração em geração de humanos, que os tritões são seres violentos, que não pode chegar perto, que eles são pouco confiáveis e que tem que tomar cuidado ao se deparar com o tritão. Então já é um preconceito criado desde a infância do ser humano, que é passado de geração em geração, sem nem mesmo conhecer algum tritão. E, por último, um outro conceito que a gente consegue encontrar nesse racismo é o verniz social. Então o governo faz uso do verniz social para esconder a realidade dos tritões, que na verdade os tritões são seres bons, são seres que são inocentes, né? Vivem no próprio mundo e são atacados pelos mundos da superfície, que são os seres humanos. E o governo social usa isso para fazer uma dominância de cultura. Então eles tentam dominar culturalmente os tritões, para que os seres humanos tenham um argumento para usar os tritões como mão de obra escrava ou coisas desse tipo. A sociedade moderna atual na qual nós vivemos, ela
é representada de inúmeras formas, inúmeros jeitos de conseguir mostrar os nossos valores culturais, sociais e os nossos valores de princípio. Bom, muitos desenhos, muitas artes, muitas formas de expressão são criadas conforme o tempo vão passando, conforme a gente aprende novos jeitos de nos expressar. Assim como muitos desenhos falam sobre preconceito, falam sobre algumas críticas sociais e culturais, o nosso grupo ele vai citar sobre o anime One Piece. Esse anime na qual traz um grupo fragilizado e uma minoria. Essa minoria na qual ela é tirada de cena simplesmente pelo fato de ser diferente e pelo fato de passar uma ideia de nojo para as pessoas que estão à volta. Como que a gente pode julgar uma espécie por ser certa, por ser errada, simplesmente por achismo e simplesmente por questões nas quais a gente coloca na nossa cabeça de falar, tá, essa pessoa é diferente de mim, eu não quero ela perto de mim, eu não quero que ela tenha o mesmo convívio que eu, não quero que ela fique no mesmo ambiente que o meu. Estamos falando de um desenho que tem a ideia de nos animar, de nos trazer felicidade, de nos trazer lazer. Só que quando nós entendemos que por trás de um desenho, por trás de uma figura de linguagem, uma expressão artística, tem um grande aprofundamento ali, embasando muitas questões, muitos sentimentos e muitas coisas que podem ser expressadas de uma maneira mais tranquila. Atualmente, muitas pessoas são descriminalizadas, muitas pessoas são tiradas de lado, simplesmente por serem diferentes ou simplesmente por não fazerem parte de uma cultura na qual as pessoas simplesmente acham que ela não deve fazer parte. E assim conseguimos colocar a nossa ideia em ação. Os tritões são uma espécie que são tratadas no anime como uma espécie inferior, e por serem chamados de tritões, são uma espécie marinha, uma espécie que vivem no mar. Só que por eles serem achados inferiores, as pessoas colocam a espécie humana, colocou eles pro fundo do mar, para que eles morassem lá embaixo, como se fosse uma outra terra, um outro lugar que seja inferior à superfície. Um lugar onde os humanos e os tritões não podem viver juntos por causa de preconceito, por causa de discriminações e problemas. Os humanos, eles acham que os tritões, por serem uma raça inferior, não podem conviver juntos, não podem estar um do lado do outro, não podem conversar um com o outro, por simplesmente nascerem daquele jeito e agora nós vamos discriminá-los. Agora nós vamos torná-los eles uma raça inferior e uma raça sem valor. E isso acontece na nossa realidade também. Os tritões, eles querem buscar uma forma de conseguir essa autorização de viver na superfície sem a discriminação, sem o preconceito, sem esse negativismo com a imagem deles, tendo uma ideia de que também nós podemos fazer alguma coisa de útil e também nós poderemos ser amigos. Você ser de uma outra espécie, você ter uma outra aparência, um outro jeito de ser, um outro jeito de agir, é simplesmente pelo fato da sua cultura. Nós não podemos descriminalizar alguém simplesmente por ela ser diferente a nós. Os tritões têm uma rainha, e essa rainha ela busca de uma forma pacífica uma autorização de conseguir levar eles para a superfície, viver junto com os humanos. E ela tem uma característica muito diferente. Ela parece também ser uma humana, mesmo ela não sendo, mas ela tem uma aparência delicada, uma aparência, basicamente trazendo para o nosso mundo, uma aparência europeia. Uma pele branca, os olhos azuis, cabelo loiro, estereotipando um desenho, mas falando sobre a realidade. Basicamente, você coloca uma figura de poder, na qual quer os seus direitos, na qual quer a sua libertação, na qual quer colocar a sua espécie a direitos e a igualdades, sendo totalmente oposto à sua figura e à sua imagem. Os tritões, eles basicamente têm uma metade humana e uma metade peixe. Não é como se fosse uma sereia, que é dividido meio a meio, e sim, trazendo para nossa ideia, um lobisomem, que ele tem pelos, tem uma imagem de lobo, só que é bípede e anda em duas patas. Os tritões também eles são assim, são metade peixe e metade humano, só que eles têm uma característica humanoide. E essa espécie, ela tenta os seus direitos, tenta buscar suas igualdades, tenta buscar a libertação do seu povo, exatamente assim como funciona nos dias de hoje, exatamente assim como funciona na nossa atualidade. As pessoas querem direitos, querem igualdade, querem buscar estar livres culturalmente, socialmente, e buscar naturalidade naquilo que vive.